Voltando então com o terceiro bloco, e hoje, realmente falando de uma civilização muito impressionante dentro do nosso planeta, que é a civilização russa, tá? A maior área geográfica que nós temos em cima do nosso planeta. Com sua morte, a morte de Pedro, em 1762, assume Catarina II, a Grande, de 1729 a 1796. Ela era alemã, mulher do seu neto, queria levar a Rússia à categoria de potência mundial. Olha aqui, aí já tem uma mulher. Nós estamos vivendo uma época dessa no mundo. Nós temos uma presidente mulher no Brasil, na Argentina. Nós temos uma presidente até, inclusive, do Fundo Monetário. As mulheres estão retomando os seus lugares que, em épocas passadas, elas sempre estiveram no poder, tá? Como estrangeira e europeia, ela completou o processo de europeização que foi iniciado pelo seu avô, o Pedro. Tá? Ela simplesmente anexou mais 500 mil hectares ao império, gerando mais riqueza e tendo um território que hoje é 1/6 do planeta, com uma área atual de 17 milhões de quilômetros quadrados, é a maior geografia do mundo. Então, só para vocês terem uma dimensão do tamanho da Rússia. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil tem 8,5. Então, a Rússia praticamente é o dobro do tamanho do Brasil. Imagina o Brasil, imagine aí o mapa do Brasil, o dobro daquilo é justamente o tamanho da Rússia, tá? Ela construiu 216 cidades pelo vasto território, e também uma impressionante obra, que foi o Palácio de Inverno, também uma obra maravilhosa, tá? Em 1801, assumiu um outro czar, que foi Alexandre I, de 1777 a 1825. Ele era neto de Catarina, né, que em 1812 viria a enfrentar o francês Napoleão Bonaparte e ganhar-lhe a guerra. O que aconteceu? Napoleão Bonaparte, ele começou a invadir os países da Europa, e as duas grandes tentativas de invadir a Rússia deram errado. O primeiro foi justamente por Napoleão Bonaparte. Porque a Rússia tem períodos lá, vocês estão vendo pelo noticiário, é 50 graus abaixo de zero, gente. Então ele tentou invadir a Rússia e não conseguiu. Por quê? Porque justamente o exército dele morreu. E o outro foi justamente o Hitler, depois, em 1945, também tentou invadir a Rússia e não conseguiu. Por quê? Justamente por causa do frio. O frio lá é intenso. Em 1890, o czar Nicolau II lançou a ferrovia com 9.200 quilômetros, que é conhecida como Transiberiana, ligando o Império com o Oriente. Porque vocês imaginem, a Rússia ali em cima, logo abaixo da Rússia tem justamente ali a China, a Índia, do outro lado tem o Japão. Então foi construída uma ferrovia com 9.200 quilômetros, ligando o Império lá com o Oriente. Olha que coisa, é uma estrada extraordinária, tá? Em 1914, depois de Cristo, o czar levou ao Império a morte de milhões de russos. Aí nós já estamos mais recentemente, que foi a Primeira Guerra Mundial, aumentando os crescentes ressentimentos dos poderes dos czares, porque eles realmente construíram muita coisa, mas eles usavam o povo, até escravizavam o povo para construir essas obras todas. Foi justamente quando surgiu, né, esse ressentimento do povo russo, que realmente estava sendo sacrificado para construir realmente esse império todo, tá? Então, pessoal, na realidade, a civilização russa era impressionante, tá? O que aconteceu? O regime dos czares chegou ao fim em 1917, depois de 500 anos no poder, por ocasião do governo de Nicolau II, com a Revolução Bolchevique, e a criação da União Soviética, a primeira nação socialista do planeta até 1991, com a criação da República Russa e 22 estados independentes. Em 1961, o cosmonauta russo Yuri Gagarin, né, foi o primeiro astronauta que foi lançado ao espaço. Olha só, então o primeiro russo naquela disputa com os Estados Unidos. Tá? Então, pessoal, nós deixamos aqui vocês realmente com esse programa hoje, muito interessante, né? Nós tivemos a Revolução Russa, vários líderes se despontaram, Vladimir Lenin, Stalin, e todo um processo, mas que, através das pesquisas que vocês podem fazer no meu site, que é o www.holonomia.com.br,
tudo isso está, né, com muito detalhe para você, porque é lógico, o nosso programa ele tem um tempo reduzido de meia hora, então não dá. Mas nós vamos deixar agora para vocês, no finalzinho, um vídeo, tá, impressionante, para vocês verem a grandiosidade dessa civilização russa. Então nós deixamos vocês aqui com um grande beijo, um grande abraço. Até o nosso próximo programa. Tchau.